sou Felipe Gomes Naveca, virologista, pesquisador do Instituto Leônidas Mariadini, Unidade Técnico-Científica da Fiocruz no estado do Amazonas. Eu vou falar com vocês sobre as novas variantes do novo coronavírus circulando no Brasil, em especial no estado do Amazonas. Hoje nós temos diversas variantes no país, sendo que duas têm chamado mais atenção. A variante P2, que já foi encontrada em diferentes estados, incluindo no Amazonas, e a variante P1, que foi descrita pela primeira vez por pesquisadores japoneses, a partir de pessoas que passaram pelo Amazonas e chegaram ao Japão infectadas. E a variante P1, ela chama mais atenção porque ela tem uma série de mutações na proteína spike, que fez ela ser classificada entre as 3 variantes de maior preocupação, de acordo com critérios da OMS. A P2 ela foi uma variante que foi encontrada no Rio de Janeiro, primeiramente, depois também no Rio Grande do Sul e já em alguns estados do Nordeste, inclusive em Manaus também nós já encontramos também a P2. E a P1 não, a P1 foi primeiramente encontrada em pacientes que passaram pelo estado do Amazonas. Nós já sequenciamos a P1 em 60 amostras. Na verdade, ela foi encontrada em 51% dos genomas analisados de dezembro do ano passado e em 91% dos genomas sequenciados até dia 13 de janeiro desse ano. Nós encontramos não só em Manaus, mas em outros 8 municípios do interior do estado, o que mostra que essa variante ela está realmente difundida pelo estado do Amazonas. Quando surge uma variante que tem alguma vantagem para o vírus, e tudo indica que a P1 é um exemplo desse, ela passa sim a ser dominante. No Amazonas, nós já tivemos 2 eventos desses. A primeira variante que dominou no estado do Amazonas foi a variante B.1.195, que foi a que foi encontrada em maior frequência na primeira onda, no primeiro semestre do ano passado. Depois ela foi substituída pela linhagem B.1.128, que dominou até o final do ano passado, até novembro, e aí surgiu a linhagem P1, que é uma derivada da linhagem 28, que passou a ser dominante, então, em dezembro e janeiro. Então, esses são eventos que acontecem quando surge uma variante com potencial maior poder de transmissão ou com maior possibilidade de circular entre a população. As 3 mutações chaves encontradas na variante P1, na posição 417, 484 e 501 da proteína spike, elas conferem não só um aumento da ligação ao receptor humano, isso daí baseado em estudos que já foram feitos no Reino Unido e na África do Sul, mas em especial a mutação na posição 484, ela já foi associada também ao escape de anticorpos produzido contra linhagens anteriores. Então, isso torna um cenário preocupante, porque não só o vírus tem o potencial de se ligar melhor ao receptor humano, mas também de evadir o sistema imune por conta da mutação 484, por exemplo. Então, esse daí é um dos motivos que torna essas variantes bastante preocupantes. Do ponto de vista de doença, nós não temos ainda a resposta se P1 causa uma doença mais grave ou se o fato foi porque o sistema foi estressado por um grande aumento de casos. Então, isso está sob investigação agora pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, juntamente com a OPAS, o Ministério da Saúde e a nossa equipe da Fiocruz. Em paralelo, nós também estamos investigando se P1 tem causado mais infecção em pessoas mais jovens ou se isso foi uma medida comportamental, ou seja, as pessoas mais jovens se expuseram mais e se infectaram mais dessa vez. Então, nas próximas semanas, nós já deveremos ter subsídio suficiente para poder entender melhor esse panorama. Nós acreditamos que a variante P1 ela tem sim uma responsabilidade pelo aumento dos casos no Amazonas, mas ela não é o único fator. Nós já vimos observando um aumento de casos desde setembro, outubro, claro que nada perto do que nós estamos vendo desde dezembro, mas diferente do ano passado, nós não saímos do zero para um pico, né? Nós já tínhamos a circulação do vírus em diferentes regiões, então isso fez com que acelerasse essa curva. Além disso, nós temos a situação do inverno amazônico, onde nós temos muito mais chuvas, e o aumento de circulação de todos os vírus respiratórios, entre eles o SARS-CoV-2. E também, para mim, o que é
tão importante quanto a presença da variante foi a diminuição do distanciamento social, que foi nítida entre o período das festas de final de ano. Natal e Ano Novo, nós vimos uma queda muito acentuada do distanciamento social e das medidas de cuidado das pessoas, e isso num cenário onde você tinha a emergência de uma nova variante, possivelmente mais transmissível, fez com que a gente chegasse nessa situação de caos vivida no Amazonas. Então, para que isso não aconteça em outros lugares, eu peço bastante que as pessoas pensem nisso, adotem ou reforcem as medidas de controle para que a gente não tenha esse cenário sendo repetido em outros lugares do Brasil. A gente tem hoje sob investigação essas variantes que já foram descobertas há mais tempo, como o Reino Unido e África do Sul, com resultados mais avançados. E nesses casos, você observou que as principais vacinas que estão hoje em fase mais avançada continuam protegendo, mas, por exemplo, para a variante da África do Sul, houve alguma queda na proteção desses anticorpos. Ela não falha totalmente, mas houve uma queda, e o que nós estamos fazendo agora é justamente avaliar se a variante encontrada no Brasil também tem essa mesma característica. Se isso acontecer, os fabricantes de vacina vão avaliar de inserir essas novas variantes dentro de um coquetel da vacina para que ela possa continuar tendo uma proteção da maior maneira possível. A contenção dessas variantes ela vai se dar realmente com a vacinação, mas nós temos que lembrar que seja a variante ou seja o vírus original, as medidas preconizadas como distanciamento social, utilização de máscaras, lavagem das mãos periodicamente com água e sabão ou utilização de álcool gel, são medidas bastante eficazes para conter a disseminação do vírus. É extremamente importante entender que quanto mais o vírus circular, mais chance de mutações nós estamos dando ao vírus e a chance de variantes preocupantes como essa surgirem. Então, a gente precisa, nesse momento, da maneira mais rápida possível, conter a disseminação do vírus, que assim a gente estará freando a evolução do vírus. Nós vamos começar na próxima semana a avaliar um ensaio desenvolvido no nosso laboratório para fazer o rastreio da variante P1 por PCR em tempo real. Isso daí é um experimento que vai acelerar bastante a identificação desses casos, porque eles são muito mais rápidos do que o próprio sequenciamento. Em paralelo, nós vamos continuar fazendo o sequenciamento do maior número de municípios possíveis do estado do Amazonas para conseguir entender como é essa dinâmica de transmissão em um estado com características logísticas tão peculiares. E também, em parceria com a Fiocruz no Rio de Janeiro, nós já estamos fazendo ensaios de neutralização frente a soros de pessoas que foram infectadas previamente para poder entender se, de fato, a P1 tem um poder de escapar desses anticorpos. É muito importante hoje que a população continue adotando as medidas de controle de distanciamento, de utilização de máscara, lavagem das mãos ou utilização de álcool em gel, porque a gente precisa conter a disseminação do vírus o mais rápido possível. Quanto mais pessoas o vírus infectar, mais ele vai mutar e maior a chance de surgirem variantes como essa ou até piores do que essa. Então, no momento em que a gente ainda está muito no início da vacinação, é importante lembrar que as medidas continuam sendo as mesmas preconizadas e tudo isso para a gente conseguir frear o que a gente chama da evolução do vírus e assim conseguir dar mais tempo para que a vacinação avance e a gente consiga, de fato, controlar a circulação do vírus na sociedade.